Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar não só a sua história, mas a história de gerações? Hoje vou te contar sobre Judá, um homem que aprendeu essa lição do jeito mais difícil. Não era o favorito do pai. Esse lugar pertencia a José, o irmão dos sonhos e da túnica colorida. Enquanto José sonhava alto, Judá mantinha os pés no chão, sempre pensando no que era mais prático. Imagine só, Judá era o quarto filho de Jacó. Cresceu em meio a disputas familiares e ciúmes entre irmãos. Quando seus irmãos queriam matar José, Judá teve uma ideia mais sensata: vender o próprio irmão como escravo. Afinal, por que desperdiçar uma oportunidade de lucro, não é mesmo? Foi justamente esse pensamento prático que o levou a tomar uma decisão que mudaria tudo. A culpa o consumiu tanto que ele precisou fugir não só de sua família, mas de si mesmo. Mas o passado tem um jeito interessante de nos alcançar, não é? Dos filhos de Tamar viria o rei Davi e, posteriormente, Jesus Cristo. Incrível como Deus pode usar até mesmo nossas piores decisões para criar algo extraordinário, não é? Ela conseguiu provar que Judá estava sendo injusto e fez isso de um jeito que o deixou sem palavras. Pela primeira vez, Judá teve que admitir: ela é mais justa do que eu. Seus dois filhos mais velhos morreram em circunstâncias misteriosas e sua nora Tamar ficou em uma situação complicada. Mas sabe aquela sensação de vazio que nenhum dinheiro consegue preencher? Foi exatamente isso que Judá sentiu. Ele se estabeleceu entre os cananeus, casou-se, teve filhos, tentou construir uma nova vida. E aqui vem a reviravolta. Tamar, cansada de esperar justiça, armou um plano ousado. Essa confissão marcou o início de uma transformação incrível. O homem que uma vez vendeu o próprio irmão por algumas moedas começou a entender o verdadeiro valor da família, da honestidade e da justiça. E sabe o mais impressionante? Dessa história nasceu uma linhagem que mudaria o mundo. Então, que tal refletirmos? Que decisões estamos tomando hoje que podem impactar gerações futuras? Como podemos transformar nossos erros em oportunidades de crescimento? Você já parou para pensar como uma história de traição pode se transformar em uma história de redenção? Imagine só. Anos se passaram e a fome assolava Canaã, as colheitas minguavam, os rebanhos definhavam. Foi quando Jacó, já idoso, soube que havia trigo no Egito e mandou seus filhos até lá. Todos, menos Benjamim, menos seu caçula querido. O governador que os recebeu era nada menos que José, o irmão que eles haviam vendido como escravo anos atrás. O que eles não sabiam é que encontrariam muito mais que trigo naquela terra. Mas aqui vem a parte interessante. José não revelou sua identidade imediatamente. Ele queria ver se seus irmãos haviam mudado. E foi aí que Judá entrou em cena. Quando José exigiu que trouxessem Benjamim, foi Judá quem se comprometeu com o pai: eu serei responsável por ele. Se não trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Lembra de Judá, aquele que sugeriu vender o próprio irmão? Pois é, mas agora ele era um homem diferente. E ali naquele salão egípcio aconteceu uma das mais belas reconciliações da história. E quando José armou uma última prova, colocando sua taça de prata no saco de Benjamim e ameaçando mantê-lo como escravo, aconteceu algo extraordinário. Judá se ofereceu para ficar no lugar do irmão mais novo. Imagina só essa cena. Aquele mesmo homem que anos antes disse: vamos vendê-lo, agora dizia: leve minha vida no lugar da dele. Que transformação, não é mesmo? Foi nesse momento que José não aguentou mais. Entre lágrimas revelou sua identidade: eu sou José. Vive ainda meu pai. Às vezes precisamos apenas de uma segunda chance para mostrar quem realmente nos tornamos. Mas a história não termina aí. Judá, que começou como símbolo da traição, se tornou símbolo de sacrifício e redenção. Tanto que seu pai Jacó profetizou: o cetro não se afastará de Judá. E sabem de quem Judá se tornou ancestral? Do próprio Jesus Cristo, conhecido como o leão da tribo de Judá. Esta história nos ensina que não importa nossos erros do passado, sempre há espaço para mudança, para redenção. Você já parou para pensar como uma história de redenção pode mudar o destino de gerações? Da linhagem de Judá nasceriam reis: Davi, o pastor ungido que derrotou gigantes; Salomão, o homem mais sábio que já viveu; e muito além deles, nasceria o próprio leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas voltemos ao começo dessa história extraordinária. Na terra de Gósen, no Egito, Judá via seu pai Jacó se aproximar de seus últimos dias. Os olhos de Jacó ganharam um novo brilho, e sua voz ecoou com autoridade: Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Com olhos cansados pelo tempo, Jacó reuniu seus 12 filhos para um momento único, a bênção final. Um a um,
Eles se aproximavam, mas quando chegou a vez de Judá, algo especial aconteceu. E então veio a profecia que mudaria tudo. O cetro não se apartará de ti, nem o bastão de comando de entre os teus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. E séculos depois, em uma pequena cidade chamada Belém, quando os anjos anunciaram aos pastores hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Era o cumprimento daquela antiga promessa feita a Judá, porque não era apenas Jacó falando, era Deus profetizando. Naquele momento até o céu parecia conter a respiração. Sua linhagem não seria apenas uma família comum, menos seria o caminho por onde reis caminhariam. Profetas ergueriam suas vozes e no momento perfeito, o próprio Messias pisaria. Imagine só Judá, o mesmo homem que um dia havia tropeçado em seus erros, agora recebia a promessa de uma realeza eterna. É fascinante perceber que Judá não tinha o brilhantismo de José, nem o direito de primogenitura como Rubem, mas ele tinha algo muito mais valioso aos olhos de Deus. Um coração verdadeiramente arrependido, coragem para mudar e disposição para se entregar. Porque quando falamos de Jesus, o leão da tribo de Judá, estamos falando de um Deus que transforma histórias de fracasso em legados de vitória. Seu legado não foi escrito em ouro ou poder, mas em transformação e entrega. Essa história nos ensina algo poderoso. Não importa onde você errou ou quanto você caiu, o que importa é sua disposição para mudar. Esse é o poder do verdadeiro arrependimento. Essa é a força da promessa divina. Esse é o legado eterno de Judá.